Fátima Bernardes. Oferecimento Seara Gourmet Mortadela duplamente defumada. Uma experiência única. Fala galera, daqui a pouco tem Globo Esporte pra vocês. A gente vai mostrar um encontro de pai e filho. Mancini pelo Corinthians e o seu filho Matheus pelo Ituano. O Matheus ficou só no banco e viu a vitória do paizão, 2-0 pro Corinthians. Tem também Messi, campeão da Copa do Rei, goleada pra cima do Bilbao. Mas no fim, todos os jogadores quiseram tirar foto com o Messi. Será a despedida dele do Barcelona? Saberemos em breve, você confere no Globo Esporte, 1h da tarde. Até lá. Olá, boa tarde para você, bem-vindo ao Diário TV. A semana começa na nova etapa do Plano São Paulo, é a chamada fase de transição no combate à Covid-19. Nesse estágio, entre as fases vermelha e laranja, fica liberada a retomada de atividades presenciais no comércio, por exemplo, nas igrejas, mas com restrições. E essa fase segue então até 30 de abril, com liberação gradual dos serviços não essenciais. A Aniele Santos vai falar agora ao vivo com a gente lá de Ferraz de Vasconcelos e a gente vai saber, já no primeiro momento, a participação dela, por essa regra agora, Aniele, porque fica muita confusão na cabeça das pessoas, né? O que pode, o que não pode, os horários. Qual é o horário, a partir de agora, para o comércio, por exemplo? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Dino. Boa tarde para você, para todos que acompanham a gente. Olha, o horário permitido agora é das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. Mas a gente lembra que essa fase, nessa nova fase, ela foi dividida em dois setores. O primeiro setor, né, é permitido aí que as lojas, né, de todos os segmentos podem, então, atender os clientes, né, presencial aí na loja, incluindo lojas de shopping. Depois, o segundo setor começa lá no dia... Então, parte de restaurante, lanchonete, salão de beleza, né? E também as academias. Só que aí, neste caso, né, nessa segundo setor, vamos dizer assim, o horário também é igual a esse, das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite, mas a academia, ela atende num horário diferenciado, aí é das 7 horas da manhã até as 11 horas e depois das 3 horas da tarde até as 7 horas da noite. Mas olha, a gente lembra, né, a gente sempre gosta de lembrar muito as pessoas que esse avanço, né, ele só foi possível, entre outros fatores, por causa, né, da queda aí, da redução de internação e também a queda de ocupação nos leitos. Então é muito importante que as pessoas continuem seguindo as regras, né, cumprindo aí essas determinações para que a gente continue avançando, não é verdade? Eu vou pedir para o Ralf Siqueira mostrar o movimento aqui no comércio de Ferraz de Vasconcelos. Eu conversei com alguns lojistas, com algumas pessoas, elas já perceberam que nesse primeiro dia, né, o movimento aqui no centro, ele já deu uma movimentada, já melhorou, né, o movimento, já deu uma aumentada. A gente percebe que o comércio, o comerciante, ele está seguindo os protocolos, né? A gente viu algumas lojas aí com aferição de temperatura, disponibilidade de álcool gel, né, pedindo para que o cliente use a máscara, mas não adianta, né? A gente sabe que não adianta só o comerciante fazer esse pedido. Então, quem mais vai falar para a gente, né, desse avanço, dessa retomada, é a Emilene Ferreira, ela é presidente da Associação Comercial aqui de Ferraz de Vasconcelos. Boa tarde, Emilene, obrigada pela sua disponibilidade. É um avanço importante, principalmente agora, né, dias antes, né, do Dia das Mães, não é isso? Boa tarde. Sem dúvidas, é muito importante para o comércio poder usar esse momento de venda, que é muito grande, né? Melhorar muito a situação econômica da cidade e dos seus comércios. Tá. E como é que tem sido, né, a conversa, né, da associação com os comerciantes? A Associação Comercial Industrial de Ferraz de Vasconcelos tem uma aproximação muito grande com o comércio. A gente tem feito várias reuniões para conseguir apoiar esses comerciantes que ficaram esses dias sem poder abrir. Nós tivemos algumas reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento, o secretário Daniel Balck, que recebeu prontamente todos os comerciantes que foram nos procurar, que foi até lá. Nós fizemos
alguns pedidos, né, através de ofício, para que fosse possível essas pessoas conseguirem retomar os seus negócios. Tem alguma orientação nessa retomada que vocês estejam batendo mais mesmo na tecla em relação ao comerciante? Porque a capacidade agora, né, nessa nova fase é 25%. Correto. Como é que vocês estão trabalhando essa retomada, né, com os comerciantes? Nós estamos em diálogo constante com eles. Eles estão muito conscientes de que há necessidade de se conseguir fazer com que as lojas tenham esse número efetivo. Então, seguindo os protocolos de saneamento básico, né, de limpeza das mãos, todas as lojas que a gente foi visitar estão oferindo a temperatura das pessoas que estão adentrando, estão com álcool gel. É importante... Então, eles estão cumprindo sim com o combinado. É importante as pessoas também, né, os clientes participarem, né, ser um avanço para todos. Isso, aí. A nossa preocupação é que as pessoas que estão vindo no comércio não venham só porque precisam sair de casa, né? Que tenham façam suas compras, se puderem aguardar que esse produto chegue nas suas residências é melhor, né? E a gente pede a colaboração de todos para que a gente dessa consiga maneira se vai manter, avançando, né? cada vez mais, né? Exatamente. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação. E olha, então a gente lembra, a capacidade do comércio é 25%, o horário de atendimento, então, né, para as lojas, incluindo lojas de shopping, é das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. E olha, hoje cedo, né, quem esteve aqui também em Ferraz de Vasconcelos foi o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Eu e o cinegrafista Ralph Siqueira acompanhamos a visita dele aí durante, né, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação. Confira aí na reportagem. Como de costume, a vacinação em Ferraz de Vasconcelos foi na Igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Romanópolis. Dessa vez, a aplicação das 200 doses teve a presença do secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. A educação ser essencial fez com que a gente avançasse. 47 anos ou mais faz com que 66% das pessoas da educação com comorbidades já estejam sendo vacinados, ou seja, um número muito importante. A vacinação, a gente pode dizer que é uma condição para a volta às aulas? Não é uma condição, a gente não está colocando como uma condição, isso é importante. A gente está buscando voltar, independente da vacinação. Desde 8 de setembro do ano passado, iniciamos o retorno, mas obviamente estamos brigando muito para que a vacinação chegue para os profissionais da educação e, como disse, esta primeira etapa já está sendo um grande passo. Esperamos concluir ela essa semana e conseguimos avançar na discussão para os próximos passos, torcendo que as vacinas cheguem, né? A imunização desses profissionais na cidade começou no último dia 12. Para vacinar todos os profissionais da linha de frente da educação com mais de 47 anos. Seu Agenor trabalha na manutenção geral de uma escola na Vila Margarida e ficou satisfeito com a oportunidade de se vacinar. É legal, né? Porque precisa, né? Obrigado, você vai trabalhar no meio do pessoal lá, né? Da criançada. Então tem que tomar mesmo. Segurança para o senhor e para as crianças e os outros funcionários. Isso. Para a secretária municipal de educação, ter esses profissionais vacinados traz mais tranquilidade para o retorno presencial nas unidades municipais, previsto para a próxima semana. Nós estamos preparando nossas escolas desde a primeira semana de janeiro, com a compra de materiais, organização das escolas, preparação dos servidores e profissionais para o cumprimento dos protocolos. É isso, a vacinação é uma pedra a mais nesse caminho que a gente tem construído para o retorno das aulas. Dona Giovanete tem 54 anos e trabalha como auxiliar de limpeza em uma escola no bairro Tanquinho. Se ela tivesse que esperar pelo critério da idade, demoraria um pouco mais. Por isso, receber a dose agora é um alívio e tanto. Trabalho em escola, né? Segurança para a gente e para as crianças também, né? Quando começar as aulas, né? Estou muito feliz. Vacinação muito importante, até porque os números da doença ainda chamam muito a atenção. Por exemplo, o número de mortes de gestantes e de mães de recém-nascidos por Covid-19 mais do que dobrou. Isso na média semanal em 2021, se a gente comparar com 2020 em todo o país. Esses dados são do Observatório Obstétrico Brasileiro.
Segundo o levantamento, no ano passado foram registradas 453 mortes, média de 10,5 por semana. Já em 2021, até 7 de abril, para 22,2. Esse aumento foi de 145,4% de um ano para o outro. Na região do Alto Tietê, 3 grávidas ou puérperas morreram por causa da Covid-19 do ano passado para esse. Uma morava em Mogi das Cruzes e 2 em Ferraz de Vasconcelos. Em relação aos casos da doença entre essas mulheres na região, foram 54 de março a dezembro do ano passado. Em 2021, até o dia 7 de abril, foram 14. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a obstetra Rossana Francisco. Ela é criadora desse Observatório Obstétrico Brasileiro e também presidente da SOGESP, a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Muito boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Diário TV. Eu gostaria de começar perguntando se tem uma análise do motivo desses números aumentarem tanto de um ano para outro em relação às gestantes e às puérperas também. Bem-vinda. Olá, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui na TV Diário falando desse tema tão importante. O que a gente faz é uma análise dos dados do CIVEP-GRIPE, que é o banco oficial, né, do Ministério da Saúde em relação a situações e internações por síndrome gripal. E o que a gente observa nesta análise é que nós temos sim no Brasil um problema de acesso ao sistema de saúde, porque nós temos um percentual grande de mulheres que não conseguiu, que morreram sem chegar à UTI ou sem chegar à intubação, que seria o passo final, pensando em uma doença que ataca o sistema respiratório. E isso a gente tem percebido que, na verdade, é consequência tanto variante P1, né, que tem aumentado a transmissibilidade e talvez o risco da doença, como também uma sobrecarga do sistema de saúde. E o sistema de saúde, no que diz respeito à atenção à grávida, ele tem muitas fragilidades. E como é que está a percepção e a consciência da própria grávida ou aquela que é mãe de recém-nascido nesse momento em relação à necessidade de procurar esse atendimento o quanto antes? Porque também existe o receio da mãe, né, em relação a transmitir para a criança. Vocês notam que a procura também pelo atendimento diminuiu? Eu acho que é muito importante que a gente dê visibilidade aos dados para que as mulheres possam tomar suas decisões com conhecimento. E você tocou num ponto importantíssimo. As pessoas não podem deixar de fazer o pré-natal, não podem deixar de fazer os seus exames. E quando ela tem algum sintoma relacionado ao Covid, é muito importante que ela procure um serviço de saúde para que ela possa ser atendida, que se faça o diagnóstico e que receba os cuidados adequados. Esses números também podem ter alguma relação com doenças pré-existentes? Da mesma forma que na população não gestante, se a gestante ainda tiver algum outro fator de risco, isso sim pode piorar a situação da gestante e fazer com que ela tenha siga para um quadro pior, de uma necessidade maior de internação e mais complicações. Mas eu queria chamar a atenção das mulheres que não têm fator de risco nenhum, porque hoje nós temos visto também gestantes sem nenhum fator de risco que tem quadros graves de Covid-19. Quando é diagnosticado um caso de Covid-19, gestante, ele pode ser adiantado? É um procedimento que é adotado ou não? Como que é isso? Idealmente, ele não deve ser adiantado. Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que colocar para todo mundo. Por quê? Porque no Brasil a gente banalizou muito a situação do parto, da cesariana, mas a cesariana é uma cirurgia. As cirurgias feitas num paciente que apresenta Covid-19 aumentam o risco de morbidade e de mortalidade para esse paciente. Então, se for possível, a gente deve postergar essa cirurgia para que ela seja
feita no momento que a pessoa já está curada do Covid. É óbvio que existem situações onde a gente vê alguma alteração no feto que possa indicar essa resolução da gestação, mas idealmente nós deveríamos atrasar essa resolução e não adiantar, como infelizmente tem acontecido. Bom, a gente está aprendendo com a doença. Nesse momento, o que a ciência diz em relação da necessidade da vacina contra a Covid-19 para esse público? O que a ciência diz é que a gente não tem estudos neste grupo específico. Então, o que tem sido recomendado no mundo todo é que seja esclarecido para cada gestante, e aí é individualmente, quais são os riscos individuais que essa gestante tem de contrair o Covid, para que ela possa analisar e decidir pela vacinação. Por quê? Porque apesar da vacina não ter tantos efeitos colaterais e a plataforma utilizada para desenvolvimento da vacina ser algo bastante conhecido, nós não temos estudos em grávidas, da mesma forma que nós também não temos estudos em crianças. Diante disso, pesquisa muito importante para a saúde dessas grávidas e também das mães de recém-nascidos. O que indica essa pesquisa em relação a mudanças rápidas necessárias no atendimento público de saúde? Acho que a gente pode dividir em duas situações. Uma situação é prevenção. Na prevenção é muito importante que todas as gestantes entendam o risco que estão correndo, que elas não relaxem nenhuma medida de isolamento, que elas fiquem em casa, que a gente tenha uma situação de uma aprovação, já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, né, de que as gestantes possam ficar afastadas do seu trabalho e exercendo suas atividades em home office. Então é importantíssimo isso, que a vacina seja considerada e, por outro lado, que o sistema de saúde seja totalmente olhado de uma forma adequada para garantir que, se uma gestante precisar de uma internação, ela vai ter acesso a um sistema hospitalar que conte com uma UTI para a mãe, com uma equipe de obstetrícia especializada em gestação de alto risco e com uma UTI neonatal. Não dá para a gente continuar tratando a gestante como se ela fosse um adulto não gestante. A própria gestação traz modificações no sistema materno e quem tem conhecimento disso é o obstetra, que precisa trabalhar junto com o intensivista. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo com a gente. Bom trabalho, boa semana. Para vocês também e cuidem-se. E morreu hoje de manhã o controlador geral do município de Suzano, Edson Giannuzzi, vítima do novo coronavírus. Edson Giannuzzi tinha 66 anos e lutava contra a doença desde o começo de março. Ele também teve passagem pela administração municipal de Suzano como secretário de parte da carreira. Na região, ele atuou em Suzano e também em Mogi das Cruzes. E em Santa Isabel, a fase de transição do Plano São Paulo vai ser menos restrita do que o estabelecido pelo Estado. Quem vai explicar para a gente é a Yasmin Castro, do G1. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Dino. Boa tarde para você aí de casa. É isso mesmo. Diferentemente do que foi proposto pelo Estado, a cidade decidiu antecipar a reabertura dos serviços para essa semana. Por lá, os restaurantes, salões de beleza e academias, por exemplo, já podem funcionar. Pelo Plano São Paulo, esse setor deveria reabrir somente na semana que vem. Outra mudança é com relação à capacidade de ocupação dos estabelecimentos e também os horários de funcionamento. No decreto estadual, o limite de capacidade é de 25% com funcionamento entre 11 da manhã e 7 da noite. Já em Santa Isabel, a capacidade será de 30% com funcionamento de 8 horas diárias entre 6 da manhã e 8 da noite. Yasmin, qual é a justificativa para a Prefeitura para essa flexibilização que é diferente daquilo que o governo do Estado propõe nesse momento? Olha só, Dino, Santa Isabel afirma que está levando em consideração a redução de casos e mortes pela Covid-19 na cidade,
o índice de isolamento social e os trabalhos das equipes de saúde. No entanto, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional alerta que as cidades que descumprem o Plano São Paulo são notificadas pelo governo. Isso porque os municípios têm autonomia para ampliar as restrições, mas não para flexibilizá-las. Lá no G1 você confere o que está funcionando ou não lá em Santa Isabel. E agora a gente muda de assunto para falar de uma história que é bastante conhecida em Mogi das Cruzes. Eu estou falando do caso Kennedy, que é um menino que desapareceu há mais de 34 anos sem deixar pistas. A busca pelo garoto que sumiu parte de um banco internacional de DNA que permitirá que ele seja encontrado em qualquer lugar do mundo, caso ele também esteja cadastrado. A iniciativa é de uma empresa israelense de genealogia que acompanha casos de crianças que foram sequestradas no Brasil nos anos 70 e 80 e hoje vivem lá em Israel. Lá na nossa página você confere uma entrevista com a família do Kennedy e também entende como funciona essa tecnologia. Passa lá, é o g1.com.br/TV Diário. Dina, com você aí no estúdio. Obrigado, Yasmin. Bom trabalho para você. E o homem que é suspeito de atirar contra um outro motorista durante uma discussão de trânsito no começo do mês em Mogi das Cruzes deve responder agora por homicídio. A vítima morreu ontem à noite. O caso aconteceu no dia 4 de março. Ricardo de Oliveira Penha Soares foi atingido na frente da família na Vila Oliveira. Câmeras de monitoramento de um imóvel gravaram a discussão que aconteceu no cruzamento da rua Frederico Straub com a Francisco Assis Monteiro de Castro. As imagens mostram um momento em que a vítima, Ricardo de Oliveira Penha Soares, de 25 anos, desce do veículo e vai até a janela do outro motorista, que é Iago Alves de Oliveira, de 29 anos. Pouco tempo depois, a mulher também vai até o marido com um filho de 5 meses no colo. No meio da discussão, Iago atira no pescoço da vítima. O próprio rapaz que atirou faz uma ligação e espera no local. Iago chegou a ser preso, mas a justiça concedeu liberdade provisória por bons antecedentes e por não oferecer risco à ordem pública. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco tem orientação para você que precisa da Defensoria Pública. O atendimento segue de forma online. E essa chuvinha que chegou na região deve se manter nos próximos dias. A gente vai falar da previsão do tempo daqui a pouquinho. Sessão da tarde. Hoje, baseado numa história real, Sully, o herói do Rio Hudson. Amanhã... Você se casa comigo antes de ir? Não confia que eu volte. Brooklyn, um amor sem fronteiras. Quarta... 1, 2, 3! Toy Story 3. Quinta, os dinossauros voltam a dominar. Jurassic Park. E sexta, até um gênio da ciência enfrenta problemas que não consegue resolver. É uma doença neurológica progressiva. A teoria de tudo. A minha jornada no empreendedorismo começou pequena. Hoje a BR Goods é referência no mercado de cortinas hospitalares. Com a consultoria da Dell Technologies, tenho as soluções para poder focar no meu negócio. Viver bem. A beterraba contém nutrientes importantes para a saúde. Ajuda no emagrecimento e também contribui para a cicatrização da pele. Cuide-se. Pet Ofertas Polipet. Caixas de transporte luxo Furacão Pet. A partir de 20% de desconto. Peça por WhatsApp 3904-5777. Pet Polipet. Alex diz que não quer nada com o Zezinho, mas não consegue disfarçar a irritação de ter visto ele como outra. Você não chia não, tá? Porque eu abri o meu coração pra você. Você que rejeitou ele, tá? Eu disse que eu queria ficar com você. Que você fosse minha namorada. Namorada? Você não disse não, né? Ou disse? Diário TV de volta. A gente sabe, né, que por causa da pandemia, muitas instituições públicas funcionam online. No lugar do presencial, entra a tela do computador. Tem jeito, né? O consumidor acaba indo para o digital para recorrer aos atendimentos.
Quem precisa de auxílio e não tem tanta facilidade assim com a internet, pede então ajuda para a família, como a dona Maria, que precisou de assistência jurídica da Defensoria Pública em Mogi das Cruzes. No meio da pandemia, um susto. Uma cobrança de quase R$5.000, dividida em vários boletos, chegou na casa da dona Maria. A dívida surpresa é da EDP, empresa que fornece energia. Segundo a concessionária, o relógio da casa estava irregular. Começaram a mandar comunicados, né? E nisso eu fui na EDP e eles parcelaram a dívida. Eu falei assim, mas mesmo parcelando não consigo pagar. E ela falou assim que eu procurasse então um advogado. Eu falei assim, eu não tenho condições de pagar nem a dívida, quanto mais um advogado. Por que não falaram antes da pandemia? Aí, em plena pandemia, eles me aparecem com esse monte de cobranças para mim. Desempregada e contando com a ajuda dos filhos para pagar as contas, ela recorreu à Defensoria Pública do Estado para resolver o problema. Para mim, no caso, foi difícil. Mas aí eu procuro a ajuda das meninas, né, que entendem disso, né, minha sobrinha, minha filha. Procurei a ajuda delas e nesse ponto de mexer com tecnologia foi com elas. Por causa da quarentena, o primeiro atendimento foi todo feito online. Aí a dona Maria contou com a ajuda da filha. Então a gente precisou fazer o agendamento. Aí a gente tem que aguardar ser chamado no dia desse agendamento e faz como se fosse esse chat, né? É um bate-papo mesmo com o funcionário da DPU e ele vai te pedindo as informações, vai pedindo os documentos e você vai anexando todo na conversa que você está tendo com o funcionário de lá. Você não teve muita dificuldade, né, com o sistema? Não, pelo fato de eu já trabalhar nessa área mesmo, ter contato cotidiano com a internet, com o computador. Mas para uma pessoa que talvez tenha um pouco mais de debilidade, fica complicadinho mesmo. Aí tem que pedir uma ajuda. Sim, precisa de um auxílio. E aí depois dessa primeira fase, né, mais burocrática para mandar documentos, o atendimento foi mais ágil, foi tranquilo, veio numa boa hora, né, para ela que estava precisando dessa ajuda? Sim, com certeza. Ele veio, o pessoal deu auxílio, todo o auxílio que ela precisou e visto a necessidade dela, eles preferiram dar continuidade fisicamente, né? Marcar o agendamento físico para ela estar comparecendo na defensoria mesmo. O atendimento que a dona Maria teve foi por esse site aqui, defensoria.sp.def.br. Clicando nesse ícone, automaticamente a pessoa é encaminhada para um bate-papo virtual. Vão ser realizadas algumas perguntas para entender o problema e pedir informações básicas como nome completo, CPF, renda familiar e o CEP. Essas informações são necessárias para que o sistema de agendamento identifique a possível demanda, assim como a unidade em que o usuário deverá ser atendido. Ao final, o usuário escolhe entre os horários e datas disponíveis para atendimento. Nesse momento, ele vai receber um link e uma senha, que deverão ser utilizados para acessar o atendimento com a equipe da Defensoria no dia e horário agendados. No dia do atendimento é importante documentos como RG, CPF, comprovantes de renda. A gente normalmente pede olerite, extrato bancário dos últimos 3 meses, carteira de trabalho de todos que moram na mesma residência e outros que se refiram ao problema a ser resolvido, pois esses serão solicitados. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo presta assistência jurídica de graça em casos relacionados aos direitos civil, de família, da infância e juventude, do consumidor, ambiental e de saúde. Mas existem algumas regras para poder ser atendido. Como critério geral, a gente tem o limite da renda que não seja superior a 3 salários mínimos federais. Lembrando que essa renda são considerados os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, que hoje, com um salário mínimo de 2021, seria uma renda que não poderia ultrapassar R$ 3.300. Essa é a regra geral. Antes da pandemia, a unidade de Mogi das Cruzes atendia cerca de 200 casos por dia. Em relação ao que era antes e ao que nós temos hoje, no final nós acabamos tendo o mesmo número de atendimentos de fato, porque esses atendimentos eles já vêm munidos com a documentação necessária, então acabam dando andamento de uma forma
mais rápida. A pessoa não precisa retornar com essa documentação ou voltar num outro dia. A gente reforça para você, então, o site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o defensoria.sp.def.br. Você também pode agendar pelo telefone 0800 773 4340. E tem outro serviço funcionando online, é o Poupa Tempo, e entre os serviços estão vários na área da educação. Janaína Rodrigues. Olha, só este ano os canais digitais do programa já receberam cerca de 40 mil acessos para atendimentos relacionados à Secretaria Estadual de Educação. Então, se você aqui na barra de serviços, você procurar pela área de educação, boletim escolar, consulta de matrícula, consulta de concluinte, consulta de RA, declaração de matrícula, inscrição ou cancelamento de matrícula, intenção de transferência escolar, histórico do candidato, certificado de conclusão e, por fim, atestado de eliminação de matérias. Você escolhe o serviço que você quer usar, aí ele vai pedir aí o cadastro, a sua identificação. Além de serviços online no site do Poupa Tempo, pais e alunos também podem baixar o aplicativo e fazer esses serviços pelo celular. Só baixar o aplicativo do Poupa Tempo. Janaína Rodrigues para o Diário TV. A semana começou com um tempo bem fechado, né? Ontem choveu forte em alguns pontos e hoje está com uma chuvinha fraca desde a madrugada, aquela que com o vento vem até por baixo do guarda-chuva. A gente vai dar uma olhada lá fora como é que está nesse momento em Mogi, com imagens ao vivo do distrito de César de Souza. Olha aí, cara, bastante fechada nesse momento do tempo. Lá ao fundo dá para ver bem a chuva sobre a Serra do Itapetí e hoje a máxima prevista deve ser de 24 graus, nesse momento aí está em 20, está friozinho já, e essa máxima deve ser de 24 em Santa Isabel. E olha só, os meteorologistas alertam para a formação de um ciclone subtropical no oceano, que favorece a entrada de ventos marítimos e muitas nuvens aqui na região. Exatamente por isso. E pode ventar mais agora à tarde. E a gente vai dar uma olhada agora no nosso telão para ver como é que deve ser a semana. Como a gente pode ver aí, até quarta-feira tem previsão de chuva para a região. Amanhã 5 milímetros, na quarta já diminui 3 milímetros e a partir de quinta-feira a chuva vai embora. E sol ganha mais força aí e a temperatura vai subir um pouco a partir desse dia. E na sexta-feira e no sábado o tempo continua seco e esquenta mais, aí com máximas de 26 graus nos 2 dias. Daqui a pouco, Pedro Vieira vem aí com a turma do Resenha comentando os jogos do fim de semana. E tem Mogi Basquete também. Na semana de início dos playoffs, no NBB, o técnico Guerrinha se mostra preocupado com a continuidade do time para a próxima temporada. Agora, meio-dia 35 minutos, o Diário TV volta já já. Hoje, depois da sessão da tarde, segredos estão ameaçados. Então é você, o Vitor Valentim. Vale a pena ver de novo Tititi. Quem também andou aprontando foi Bianca. Você pagou o Pedro pra namorar a Karina. Não foi? Malhação, sonhos. E ainda, Manu é convencida a dar uma festa de aniversário pra Júlia. É que é difícil, né, Rodrigo? É duro comemorar o aniversário da Júlia sem a Ana aqui. Eu entendo o que você tá sentindo. Esse vazio da Ana que a gente não consegue preencher nunca. Só que a Julinha tá aí. E ela tá aí inventando cada sorriso pra gente. A vida da gente. A DDC Telefones fornece para você as melhores soluções em tecnologia do mercado. Câmeras de segurança, alarme, telefonia móvel e serviço de manutenção.
ADDC Telefone Soluções em Tecnologia. Este é o João Marcos. Isto é o que a meningite pode causar. Não deixe a pandemia te distrair de outras oportunidades de prevenção. Mesmo vacinado, seu filho pode não estar completamente protegido. Verifique se a carteira de vacinação do seu filho está em dia. Amanhã, Maria Alice e Paulo continuam apaixonados, mas querem tentar uma relação mais livre. Ainda temos coisas para aprender separado. E ser solteira como arte? Diversão, ensinamentos. Mas o que na teoria parece fácil, na prática... Eu fiquei com o Ângelo. Ele é um homem sensível. Você não diz pra mim que tá apaixonada porque meu coração não vai aguentar. Depois do BBB, último episódio de Todas as Mulheres do Mundo. Hora de esporte aqui no Diário TV. Pedro Vieira vai conversar agora ao vivo com a gente. Bom, Pedro, essa semana aí começa com os playoffs do NBB, é um momento super decisivo da competição. Tinha toda uma expectativa em relação ao desempenho do Mogi Basquete também nesta etapa, só que além da batalha na quadra, a gente também tem que é um desafio que pode ser até bem maior, né, Pedro? Conta pra gente. Bem-vindo ao Diário TV, boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos. Pois é, a situação a gente já havia mostrado aqui na opinião do próprio gestor do Mogi Basquete, Nilo Guimarães, no final de março. Financeiramente, o time está com problemas, né? E problemas talvez que sejam os mais graves desde que o time voltou à atividade 10 anos atrás, né? E dessa vez foi o técnico Guerrinha que revelou para a gente estava bem preocupado, vamos ver. Em quadra, a preparação segue intensa. Mas o jogo das oitavas de final contra a Unifacisa não é a única preocupação do técnico Guerrinha essa semana. Com o fim da temporada próximo, o clima nos bastidores é de apreensão pelo futuro do time. Mogi é uma cidade que é apaixonada em basquete, mas eu não vejo com os mesmos olhos as empresas. Pouquíssimas empresas estão apoiando o projeto. Quantas empresas grandes tem aqui, né, que poderiam estar aí ajudando a manter vivo? Mogi, abre o olho, daqui a um mês pode não ter mais basquetebol em Mogi. A condição financeira do clube tem sido complicada desde a saída do patrocinador Master na metade de 2019. A situação piorou ainda mais com a chegada da pandemia no ano passado. Mas agora, o Mogi Basquete vive sua pior crise. Com o orçamento reduzido, foi complicado até fechar o time para esse ano. Para iniciar essa temporada, foi muito difícil, foi muito na raça, por parte de alguns integrantes do time e por parte do Nilo, como diretor, né? Nem era para ter, mas a gente, para manter vivo o basquetebol de Mogi, pelos 10 anos que tem, agora estamos no 11º, competitivo, fizemos muito sacrifício e estamos agora no playoff. Pois é, com ou sem grandes recursos, a equipe está de novo na parte decisiva do campeonato. Foi semifinalista em 4 temporadas e vice-campeão em 2018. Mas, como disse o Guerrinha, essa história pode estar com os dias contados, caso a diretoria não feche novas parcerias. O gestor da equipe, Nilo, no Diário TV, disse que o clube está com o sinal amarelo ligado e até cogitou a venda da franquia para acertar as contas ao final da temporada de 2020-2021. A gente vai ter que abdicar da nossa vaga para não deixar a associação numa condição, vai ter o presidente da associação, toda a diretoria da associação, a gente possa estar comercializando essa franquia para poder sanar alguma dívida. Não é o tipo de notícia que o elenco quer receber a essa altura. Ainda mais quando o time está tão valorizado e poderia jogar tranquilo com a possibilidade de renovação. Daqui a um mês, praticamente, ano passando, acabou a temporada pra gente. E aí tem jogadores aqui que estão super valorizados, como toda temporada. Olha a temporada do Lessa, olha a temporada do Douglinhas, olha a temporada do Wesley, né, do Fúvio. Só eu falei 4 jogadores. Tem o Fabrício que está fazendo uma ótima temporada também. Para não zerar com uma derrota, a diretoria segue em busca de recursos. Em quadra, o grupo tenta se isolar dos problemas para fechar a temporada com o mesmo espírito vencedor dos últimos anos e o desejo de manter viva a história do Mogi.
torcedores de outros esportes que acham que a banda Mogi Basquete vai ficar forte nos outros esportes. É o contrário. Quanto mais esporte a gente tiver, basquete, vôlei, futsal, futebol, tudo forte, é bom para a cidade. Você não vê Bauru hoje, tem um vôlei fortíssimo feminino disputando a liga entre os 4 melhores, tem um basquete fortíssimo. É uma cidade do porte de Mogi das Cruzes. E o tempo tá igual placar. Faltando 24 segundos e daqui um pouquinho zera. Alerta bem direto, né, do Guerrinha, Pedro. E quando a gente fala de basquete em Mogi das Cruzes, muito mais do que o basquete em si, a gente está falando de paixão, né? Exatamente, Dino. E a situação, ela se agravou exatamente por causa das repercussões econômicas da pandemia, né? A gente sabe que Mogi e região aqui são um celeiro fértil de muitas empresas de médio, grande porte, mas elas também, de uma certa forma, foram afetadas economicamente pela pandemia. Então, o investimento no esporte ele acaba se reduzindo por causa disso. A gente tem que lembrar também que Mogi faz parte de um grupo de times que não é patrocinado com outros recursos, como, por exemplo, os times que estão na ponta da tabela, né? Flamengo, São Paulo e Corinthians têm os recursos dos clubes de futebol. O Paulistano, o Minas e o Pinheiros, que apesar de ter sido eliminado dos playoffs nessa temporada, são clubes gigantes, né? Que contam com recursos aí de seus associados e de outras situações que conseguem manter essas equipes num alto padrão, com contratações de grandes jogadores e tudo mais. O Guerrinha tem razão a hora que ele fala que Bauru e Franca são exemplos a serem seguidos por Mogi, mas são cidades que estão em regiões que, de uma certa maneira, podem ser melhor favorecidas pelo estilo de empresas que existem lá e possam, eventualmente, não existir aqui, né? E os clubes de menor porte, né, como Pato Branco, que se classificou aí, é uma cidade de 100 mil habitantes e consegue manter um time na ativa e fazendo uma boa campanha nesse NBB. Caxias do Sul também, né, a cidade do porte de Mogi, né? E em compensação também temos aí o Cerrado e o Campo Mourão, que são de cidades menores, conseguiram disputar o NBB, mas que não tiveram um desempenho tão bom assim, talvez pela falta de investimento também. A gente espera que essa situação consiga ser equalizada e que Mogi consiga seguir em frente, mas a pandemia realmente nessa situação econômica do Mogi Basquete, ela não é de agora, ela é já da temporada passada e isso não influenciou em quadra. Mogi chegou em 8º lugar aí, com a mesma pontuação de Franca, né? Então isso é uma coisa que dá orgulho para o torcedor ver que os jogadores estão se dedicando ao máximo e vão fazer um playoff muito equilibrado com a Unifacisa, com chances de passar aí, grandes chances de passar aí para as quartas de final, pelo que mostraram até agora no campeonato. Pedro, agora a gente muda de modalidade para saber como é que começou essa semana para os garotinhos do Resenha, hein? Começou com muito trabalho, viu, Dino? Porque tem jogo quase todo dia, agora é maratona para todo mundo, né? Alguns times fizeram aí 2 jogos em 3 dias e por isso o trabalho foi dobrado para os nossos comentaristas, humoristas, né? Vamos dar uma olhadinha no que a galera tem a falar. Eu não lembro de ter gravado um resenha e ter que comentar de 2 jogos do Timão, hein? Isso que o Corinthians jogou na sexta-feira com o tal do time A do Mancini e só empatou com o São Bento e Sorocaba. Ó, e tomou um golaço no começo do jogo, digno para Puskas, e só conseguiu empatar com um pênalti cobrado pelo Fábio Santos. Mas já no domingo, o Coringão com o time B do Mancini foi um pouquinho melhor e venceu o Ituano ali por 2-0. Um gol do Otero, que tem 1,30 m de altura e fez um gol de cabeça. E o jogo finalizou e deu números finais da partida. Coringão 2. Seu grupo e vai ter um descanso, só joga na quinta-feira pela Sul-Americana. Então vai, Corinthians! Coisa linda do pai! Vamos começar a ganhar!
a semana, garotinho, tem feriado. Nem toda molecada que nasce no Santos tem que ser menino da Vila bom de bola. Se parar pra pensar, sobram uns 3, 4 que são bons, o resto pode jogar tudo fora. Mas pelo menos o Santos ganhou uma. Tomou um sapeco da Ponte na sexta e ontem da Inter de Limeira o Santos ganhou. Até saiu na frente com o gol contra do David. A Inter de Limeira foi lá e empatou o jogo. Nossa senhora, o Vladimir é um chama-gol, né? Ele saiu, não sei por que ele saiu do gol. Não quero bancar o corneta, não quero atrapalhar o início do trabalho do Olan. Vamos ver do que dá. O que importa é a Libertadores. Amanhã tem jogo contra o Barcelona e os principais jogadores deverão estar em campo. E vai pra cima deles, Santos. Ó quem veio, garotinho. Bora falar do time que joga o melhor futebol do Brasil na... Judiando com gol de Pablo. Quando você perde o clássico com gol do Pablo, é pra você recomeçar a rever algumas coisas. Mas o São Paulo gerou aí uma situação mega desconfortável, porque acabou o amor. Nosso rival tá lá já pichando muro e tal. A gente não queria fazer isso, não queria que chegasse nesse nível, tá bom, garotinhos? Agora é o seguinte, hein? Amanhã a gente estreia na Libertadores da América, esse torneio que a gente conhece melhor do que ninguém. Aliás, somos os maiores vencedores ainda desse torneio por aqui. O pessoal fala, né, que a gente tá não sei quantos anos sem ganhar, que o São Paulo não comemora título no WhatsApp, não sei o que, tal. Eu olho lá na história de título da Libertadores, eu sou o maior ganhador ainda. Eita, não tô entendendo nada. Esse cara tava jogando campeonato onde? Em Marte? Que não alcançou a gente? Fala, pessoal, gente do céu, quem diz que empate não pode ser um jogaço, né? E foi o que aconteceu, um baita de um jogaço, um empate bonito, um jogo bonito de ver, né? A cada momento, a cada minuto, um poderia estar passando na frente do outro, você fala, meu Deus do céu, que jogo maluco que é esse que tá acontecendo aqui, né? Cara, você tá falando de que jogo? É do Big Brother, você não viu? O empate quádruplo, pô, tava lá o Caio, a Poca, o Arthur e a Juliette no paredão. Cara, você tem que falar do jogo do Palmeiras. Ah, tem que falar do Palmeiras? Ah, tá. Foi 0x0 Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo foi legal. É isso aí, diversão garantida pra semana, pessoal aí. Muito jogo pela frente e eu fico por aqui. Pessoal do Palmeiras na bronca. Valeu, Pedro. Até a próxima. Para quem busca emprego e tem também o período do Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos e foi adaptado por causa da pandemia, mas mantendo a tradição. Agora, 12h49, Diário TV volta já já. Depois de perder um grande amor, Alfredo se dedicou a construir um império. Eu fiquei viciado no brilho desse bichinho aqui. Quero colocar joalheria em tudo quanto é lugar. Ele acabou se casando com Maria Marta, mas com o passar do tempo, viraram rivais. Conspirou contra mim, usou nosso filho mais velho para dar um golpe na empresa. E agora ele pode descobrir que tem mais uma herdeira, fruto do romance que viveu no passado. Se essa história é verdadeira, essa família também é minha família. Hoje. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br. Apoio Globo. Oh, atu minharé, oh, atu boquinão. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, o chão que a gente dança, o chão que a gente brinca. Honrar toda a nossa história, a nossa origem, a nossa ancestralidade. Tá todo mundo no mesmo planeta. Somos todos da mesma ovelha. Hoje, depois do BBB. Luto pelo direito de existir. Resistir, resistir, resistir. Especial Falas da Terra. A sua história começa com a minha.
Diário TV de volta para falar de oportunidade, e a gente começa falando com quem tem interesse num curso superior. O Polo de Poá da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, oferece 48 vagas para 6 cursos em licenciaturas e computação. Na área de licenciaturas, tem 24 vagas para os cursos de letras, matemática, pedagogia. Já no caso da computação, 24 oportunidades para cursos de bacharelado em tecnologia da informação, em ciência de dados e engenharia de computação. As inscrições abriram hoje e vão até o dia 20 de maio, e é pelo site vestibular.univesp.br. A inscrição custa R$ 45 de isenção ou redução de 50%. Se você precisar, o telefone para informações, anote aí, é o 3874-6300. E agora tem oportunidades para quem está procurando emprego. Em Mogi das Cruzes são dezenas de oportunidades. A Lilian Vu está aqui com a gente para falar ao vivo. Ela é responsável pelo Emprega Mogi. O que podemos destacar nessa semana, Lilian? Bem-vinda ao Diário TV. Boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos os telespectadores. Nessa semana, a gente começa com destaque de uma vaga de coordenador para assistência social. Então, é uma vaga para ensino superior, para quem é formado em psicologia e vai trabalhar com projetos sociais com carga horária e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Precisa ter experiência nessa área e é uma vaga com salário de R$ 1.500. Temos também outras opções, Gino. Para quem tem ensino médio completo, são 9 vagas para meio oficial marceneiro. Então, profissionais que têm aí habilidade de utilizar o metro, trena, plana, serra circular, né, e todo aquele equipamento necessário para a fabricação de móveis. Então, é para trabalhar na indústria, tendo também experiência, e o salário de R$ 1.338. Nós temos também uma vaga que já está aberta há algum tempo para auxiliar de serigrafia. Necessário ter um ensino médio, pode estar cursando, não precisa ter concluído, e ter experiência aí com oficina de costura ou estamparia, que são necessários para o exercício dessa função, com salário de R$ 1.350. Para encerrar os nossos destaques de hoje, tem vaga também e tem aí conhecimento em software de impressão, CorelDRAW, Photoshop, operação de plotter, pode concorrer a essa vaga que tem o salário de R$ 700. Lilian, você começou destacando aí a vaga para coordenador, para assistência social, uma vaga, e a gente recebe isso com uma alegria muito grande, porque a gente percebe, né, que esse é um momento de muitas dificuldades sociais, também impactadas pela questão da pandemia. Eu gostaria de saber como é que está nessa área, se existem outras demandas, se estão gerando vagas, ou por conta também das dificuldades econômicas, fica mais difícil gerar vaga também na área social. Bom, Dino, a gente acompanha mais as vagas que são divulgadas aqui no nosso sistema, né? Então, essa é uma área que eventualmente aparece, mas não é com tanta frequência. Nós sabemos que a área social ela tem um grande volume, né? O período todo, o ano todo, muitas entidades recebem inclusive auxílios do governo municipal, estadual e federal para se manter naqueles serviços básicos. Então, sempre estão precisando também de profissionais. E a pandemia também agrava, porque profissionais de linha de frente da assistência social também estão mais suscetíveis ao Covid-19. Mas hoje essa é a única vaga específica nessa área que nós temos e que nós trazemos também com muita alegria, né? Para mostrar a diversidade que o programa tem em atender a todas as empresas do município, um projeto gratuito. E o principal benefício de quando a empresa cadastra a sua vaga é a gente realmente poder ter esse monitoramento, poder oferecer cursos, qualificações. Vamos subir agora para elite. Bom, a empresa pode entrar em contato com a gente pelo telefone e WhatsApp. Hoje a gente tem um canal exclusivo também para atendimento à empresa,
mas a gente vai passar o mesmo canal para os dois. E aí, internamente, a gente direciona de acordo com a necessidade, tá? Então, o atendimento pelo telefone é o 4699-1900 e o WhatsApp pelo 97422-4273. Para aqueles que querem se candidatar a essas vagas e conhecer as outras 165 disponíveis, é só acessar o nosso site www.mogidascruzes.sp.gov.br/emprega Mogi Digital. Obrigado, Lilian. Bom trabalho, boa semana para você. Obrigada, Dina. Excelente semana para todos nós. E desde ontem, por causa da fase de transição, os cultos nos templos religiosos já retomaram a presença do público em número reduzido. A liberação faz parte desta fase que o governo estadual colocou para todos. Isso reflete também na mesquita em Mogi das Cruzes. É que começou o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Mesmo com as restrições impostas por causa da pandemia, as tradições são seguidas aqui na região. Tradição, oração e muita fé, principalmente para este momento tão difícil da humanidade. Para os muçulmanos, o período do Ramadã é dedicado a importantes reflexões. Por causa da pandemia, a mesquita em Mogi das Cruzes não fica mais cheia de fiéis nesse período. O sheik mesmo tem feito as orações sozinho, mas as tradições são mantidas. Essa situação que a gente está a enfrentar é uma situação que a gente ficou. Então nós estamos no mês de Ramadão, está no início de mês do jejum, e devido à situação que nós estamos a enfrentar, que é da pandemia, as nossas orações estão praticamente seladas. Nós estamos a rezar em congregação como o atual, fora da pandemia. Assim sucessivamente como o ano passado, assim como este ano, está simplesmente diferente. Porque devido à situação que a gente tem a enfrentar. Com a liberação do governo estadual, os cultos e orações em templos religiosos podem ser realizados respeitando, é claro, todos os protocolos com distanciamento social e controle de acesso. Saúde em primeiro lugar. Então, por mais que a gente venha a liberar o culto para todo muçulmano, neste caso teremos que seguir os passos. Higienização, o álcool, máscara, distanciamento, assim sucessivamente. E também devemos notar quanta gente vai ter que estar aqui. Se o número for maior, a gente vai ter que diminuir, não é? Porque a precaução nós devemos continuar a ter, por mais que esteja liberado essas nossas orações. E é lógico que é bom estarmos a rezar em todo mundo, isso que todo muçulmano deseja neste momento da pandemia. Este ano o Ramadã começou a partir do pôr do sol de 13 de abril e termina no pôr do sol de 13 de maio. Segundo a ONG Refúgio Brasil, a região do Alto Tietê possui cerca de 1.000 muçulmanos. No Ramadã, eles ficam sem se alimentar e sem ingerir líquidos do nascer até o pôr do sol. Acompanhamos o momento de oração e de desjejum de 2 muçulmanos que vivem em Mogi. O Ramadã ele é um mês sagrado pra gente. É um mês assim extremamente abençoado. A gente se sente muito feliz no Ramadã. A gente mantém um jejum e a gente não come, não bebe. Primeiro esse jejum. Sol. Então vai dar aí mais ou menos das 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Também da mesma forma, a pessoa quando ela está sem comer, ela aprende a se controlar muito, né? Ela não se leva pelos instintos dela, que a gente normalmente com fome a gente fica um pouquinho impaciente, a gente acaba desenvolvendo um pouco mais de altruísmo, né? A gente desenvolve sente um pouquinho que as pessoas menos favorecidas sentem diariamente. O Cádiz está no Brasil há 13 anos. Ele veio do campo de refugiados da Jordânia. Por aqui montou esse restaurante de comida árabe e continua seguindo todos os rituais muçulmanos, especialmente no Ramadã. A tradição do Ramadã unir, além de perdoar as pessoas, unir as pessoas. E na pandemia não tem união, a causa da pandemia, né? Tá afastando, né? Porque não pode mudar uma religião ou uma tradição por causa da pandemia. A gente não pode mudar alguma regra já foi feita por causa de uma pandemia. A pandemia a gente sabe, mas se a gente segue as regras, por que não? Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar.
o máximo possível. E o Diário TV termina aqui. Boa tarde, boa semana para você. Se cuida. CYP 901, TV Diário, canal 19 UHF, Mogi das Cruzes. Boa tarde, hein? O Corinthians entrou em campo na sessão das 10. Ó, o jogo passou da meia-noite, graças a um VAR de 8 minutos. Fica difícil. No jogo que marcou o encontro de pai e filho, melhor pro papai Wagner Mancini, que venceu o filho Matheus no duelo entre Timão e Ituano. Dizem que técnico de futebol tem duas famílias, a do campo e a de casa. Contra o Ituano, Wagner Mancini estava com as duas no mesmo estádio. Olha a imagem que a gente vai mostrar, o abraço do Wagner Mancini, o técnico do Corinthians, no Matheus Mancini, o filho dele, que é reserva, zagueiro reserva do Ituano. Pai contra filho nessa noite aqui em Itaquera. Esse abraço aconteceu no túnel de acesso ao gramado. Porque dentro de campo, o filho olha e o pai não vê. A alegria de um é a tristeza do outro. A família Mancini, que importava ali, era do Corinthians, na qual todos os filhos buscam oportunidades. A gente costuma dizer que ninguém tem vaga definida e garantida, e a amostra vai ser exatamente aquilo que eles fizerem dentro de campo. Para jogar 4 jogos em uma semana, o técnico corintiano formou 2 times. Um ganhou do Guarani no domingo passado e empatou com o São Bento na sexta. O outro, que jogou ontem, tinha perdido para a Ferroviária na terça. Luan, pedido pela torcida, começou como titular, mas foi mais discreto. No primeiro tempo, o Corinthians teve 13 finalizações. Poucas levaram perigo. O susto no Edson, a finalização de Léo Natel. Jô, quase caído, mandou na trave. Bateu na trave! Quase gol do Corinthians, quase gol de Jô. E Otero, de cabeça, você ouviu bem. Otero, 1,65 m. De cabeça, fez 1-0. Tudo bem que o goleiro Edson... área e essa pisei na área e justamente a bola chegou em mim e consegui fazer o gol. Alguns filhos do Mancini chamaram mais atenção, principalmente do lado direito. O lateral João Vitor e o meio-campo Camacho. O segundo gol começou com eles e terminou com o Jô. Tem cruzamento, o Jô bateu! Gol! Vem aqui atrás, Camacho parou, prendeu, pensou. De novo João Vitor. Camacho pela direita. E o cruzamento achando o Jô. Um gol para se tornar o segundo maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Empatado com Jadson com 24 gols. 3 a menos que Romero, que tem 27. Merece um beijo pra câmera, vai. Meu amor! Te amo, Pedro Miguel! Foi uma vitória tranquila, mas que entrou na madrugada desta segunda-feira. O motivo é esse aqui. Pênalti marcado a favor do Ituano. A árbitra Edna Alves Monteiro viu o toque de mão de Gemerson e deu pênalti pro Ituano. Lance ainda em revisão. O VAR chamou. Ele toca. Não toca, ele levanta, não toca. E ela voltou atrás. Tudo normal se não fosse o tempo. Foram 8 minutos para se chegar a uma decisão sobre o lance. Constrangedor. Papelão, não pode demorar 8 minutos. O resultado se manteve. Dos 4 jogos da semana, foi o desempenho mais convincente do Corinthians. São os filhos de Mancini aproveitando para mostrar trabalho. E ele também deixa bem frisado isso, né? Que não existe titular, existe o Corinthians, né? A entidade Corinthians, então a gente tem que estar feliz por estar entrando, independente de quem entre. O Corinthians de hoje foi um Corinthians com alma, e quando o Corinthians tem alma, ele é extremamente forte em todos os sentidos. E agora o pai pode focar o seu carinho no filho que vai além do futebol. Foi discreto, a gente falou dele no sábado. O que você achou do Luan?
Ele não brilhou, Filipão, mas ele foi participativo, ele se movimentou, ele estava afim de jogo e eu acho que é isso que se espera de um jogador dessa qualidade. Consequência, ele vai ter ainda melhor aproveitamento. Mas para mim, além do gol do Jô, a nota positiva do jogo do Corinthians foram outros 2 jogadores. O João Vitor, que é um zagueiro e que foi muito bem na lateral, e o outro zagueiro, o Raul, que fez uma grande partida. É isso, Caio, eu tô com você, João Vitor jogou bem demais mesmo. Caião, fica por aí, ó, o Palmeiras empatou ontem 0-0 com o Botafogo. O jogo foi fraco, a gente vai mostrar alguns lances aí rapidinho. Primeiro, a gente vai mostrar o chute do Esteves, depois vocês vão ver a defesa do Igor. Vamos ter agora mais uma chance do Palmeiras, essa bola passando perto, aí uma chance para a defesa do Everton na cabeçada do Vitor Ramos. O Vitor Ramos, aquele. Aí novamente o Everton, o famoso Feverton. Essa cobrança que passou com perigo, também a cobrança de falta lá do time de Ribeirão, do Botafogo. E agora o Rodrigo, e agora o Vinha cruzando, e o Gabriel pega e manda a sobra pra fora. Foi por isso o jogo só, viu? Vamos agora então pro Abel, Caio, ele falou muito forte ontem, deu uma cobrada na torcida que pichou os muros ali do Allianz Parque e cobrou a falta de reforços também. Eu ainda vejo que o Palmeiras é que tem um dos maiores orçamentos. Não sei se é o Patrick que ganha muito, se é o Menino que ganha muito, se é o Garcia que ganha muito, se é o Renan que ganha muito, se é o Vinícius que ganha muito.